Olá, meus queridos alunos do primeiro ano, tudo bem? Esta é uma aula de filosofia, tá? O módulo 8, Teorias do Conhecimento, tá bom? Então, está na parte 62. Então, eu vou resumir para vocês aqui, tá bom? Algumas questões relacionadas. Presta atenção no título, Teorias do Conhecimento. Então, é importante destacar para vocês que os primeiros filósofos, tá, estavam preocupados mais com a metafísica, com o surgimento do universo, a nossa realidade, o surgimento de nós mesmos, né? Está preocupado com a cosmologia, tá? Depois, né, vieram Sócrates, preocupado assim, com a moral, com o ser humano. E os filósofos modernos, eles ficam preocupados com isso, com a questão assim, da onde vem o conhecimento, tá bom? Essa busca de da onde surge o conhecimento é da razão, é da experiência, é da ideia, enfim. Essas ideias que eu vou destacar para vocês aqui, essas teorias, na filosofia é uma questão chamada de epistemologia, tá bom? Então, a teoria é epistemologia, cujo principal objeto de investigação é a teoria do conhecimento, tá? Podemos dizer que o conhecimento é a ideia ou a noção que o sujeito tem de algum objeto, tá? E aqui ele coloca até uma diferença aqui, ó, duas imagens aqui, como vocês podem observar aqui, ó, tá? Então, tem um menino. É um menino? É, professor. Parece que o cabelo é um menino. Tá com roupa de menino. Parece para mim que é um menino. Tudo bem. O menino tá olhando a árvore. E tá vendo uma árvore com bastante frutos. Então, se ele tem um conhecimento sobre uma árvore frutífera, então a ideia dessa árvore pode ser idêntica, semelhante à árvore verdadeira, tá bom? Então, se ele tem a ideia, se ele já viu uma árvore frutífera, imagine que eu peço para vocês, imagine uma árvore de manga para vocês, tá bom? Aqui na nossa terra tem muita manga. Imaginou um pé de manga cheio de manga? Você consegue pensar? Eu pelo menos pensei um pé de manga com cheio de mangas. Eu particularmente pensei numa manga roxa. Tem lá na casa da minha mãe. Você pensou uma vermelha, mas enfim, mas você pensou um pé de manga. Mas se você não conhece, agora que você pensa num pé de tamarindo. Eu sei como que é o pé de tamarindo. Você sabe como que é o pé de tamarindo? Tá? Pensa no pé de tâmara. É uma fruta. Se você não sabe como que é o pé de tâmara, você vai pensar um monte de coisa, não vai acertar. Se você não conhece. Tá bom? Pensa no pé de figo. Pensou no pé de figo? Se você já viu um pé de figo, uma figueira, você vai entender. Um pé de maçã. Você já viu como que é o pé de maçã? Ou você vai pensar naquele, ou você pensou naquele desenho de pé de maçã. Entendeu? Eu já vi um pé de maçã de verdade. Uva, já viu uva? Então, se você conhece o objeto, você consegue pensar como ele é. Tá bom? Mesma coisa, vamos pensar em matemática aí, tá? Você sabe, tem algumas questões de matemática aí. Álgebra. Você sabe álgebra? Teorema de Pitágoras. Teoremas de Pitágoras. Você sabe? Se você sabe, vem na sua cabeça. Pá, 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 pá. Eu sei, professor. Se você não sabe, teoria de física, tá bom? Fala pra mim uma frase aí, em inglês aí, tá? Eu amo a minha mãe, tá? Se você sabe um pouco de inglês, ou você sabe o inglês, você vai conseguir falar, pronunciar aí, ó. Eu amo minha mãe em inglês ou espanhol. Tenta falar eu amo minha mãe em japonês. Se você não sabe japonês, você não vai nem saber. Em turco,
tá bom? Então, primeira coisa que é importante destacar, como é a realidade e como é a sua cabeça. Então, duas questões também é importante vocês entenderem, para entender essas teorias, tá? E isso é importante para o ser humano. A linguagem e a verdade. A linguagem é a forma que nós temos para se comunicar com as pessoas. E nós sabemos que existem vários tipos de linguagem, não é somente a falada, tá? Tem a linguagem falada, que é importante falar no mesmo idioma, certo? Se eu começar a falar em chinês aqui, possivelmente vocês não vão entender nada. Mas como todos falamos português de Brasil, né? Português, vocês estão me entendendo. Mas se eu começar a falar outro idioma, eu não vou entender. A comunicação do corpo, a comunicação corporal é importante, é uma forma de linguagem. A comunicação nas redes sociais, certinho? Tá? O Twitter é uma forma de se expressar, o Instagram tá sendo uma forma, o Facebook é uma forma, tá bom? De geralmente se expressar, tá? Símbolos, imagens, tem símbolos que falam muitas coisas. Se eu colocar uma cruz para vocês, imagina uma cruz, pode ter muito significado para quem é cristão, mas se você é muçulmano, a cruz não tem tanto significado, tá vendo? Tem vários tipos de linguagens, mas a linguagem faz parte. A linguagem é uma forma de se comunicar com outras pessoas, tá bom? E a verdade. A verdade em filosofia, o que é verdade? Existe a verdade absoluta? A verdade é o mesmo que conhecimento verdadeiro. É quando há uma correspondência entre a realidade que se quer conhecer e o que se diz sobre ela. Exemplo, todo homem é um ser racional. Todo homem, toda pessoa é um ser racional? Eu posso falar que uma pessoa que tem uma deficiência, ela não vai ser racional. Ela é um ser humano, mas não é racional. Ou eu posso falar que é racional sim. Eu posso falar que o cachorro é racional? Eu posso falar que filosofia parece complicar, porque não é porque a filosofia é complicada, é porque o ser humano, graças ao nosso bom Deus, ele tem uma complexidade, porque é um ser inteligente, um ser racional, tá? Mas vamos lá então. Então, nesse módulo, vamos ver algumas teorias aqui, ó, sobre o idealismo versus realismo, tá? O que é idealismo? Idealismo parte do princípio que todo conhecimento vem da ideia que você tem do conhecimento. Como assim, professor? Um exemplo. Eu tenho uma ideia como é que é uma fruta frutífera. Então, toda a construção do meu conhecimento vem o quê? Da mente, da ideia. O realismo vem do quê? Da realidade. Do que você pode... A diferença entre Platão e Aristóteles, tá? Platão é mais voltado para a ideia, o mundo das ideias, e Aristóteles é mais pé no chão, não, é sentidos. Eu só acredito se eu sentir, se eu cheirar, se eu tocar, tá bom? São sentidos, tá? A principal diferença é isso. Também tem na filosofia. Estamos tratando aqui mais da filosofia moderna, meus queridos. O idealismo versus realismo e agora racionalismo versus empirismo. Entendeu? O que seria racionalismo e empirismo? Racionalismo, tudo surge da razão, não é da ideia. Não é somente da ideia, e sim da forma que você interpreta essa ideia. Tá? E o principal teórico, vamos destacar aqui, é o René Descartes. Tá bom? Racionalismo é uma palavra derivada do latim ratio, que significa razão. Essa teoria do conhecimento confia exclusivamente na razão humana como meio de conhecer a verdade. Penso, logo existo. René Descartes ele sugere uma questão da filosofia que é bem interessante. Pensa comigo aqui, meus queridos. Começa a desconfiar de tudo. Desconfia
se você existe ou se você não existe. Desconfia se eu sou real. Eu sou real? Desconfie se a sua vida é um sonho. Pode ser um sonho, né? Você está vivo? Você tem certeza que está vivo? Aí você começa a desconfiar tudo. Qual que é o gatilho, a parte boa desse pensamento? Você começa a desconfiar tudo, penso, logo existo. Porque se você está pensando, isso quer dizer que você existe. Então tudo surge da razão, da interpretação, da forma que você vê o mundo. Tá bom? E o empirismo? O que seria o empirista? Ele fala que você nasce de como fosse uma folha branca. Imagina um papel branco. O principal autor é o Locke, tá? John Locke. Então, a folha branca. Você nasce com uma folha branca. Aí você pega uma caneta e escreve a sua própria história. Nossa, foi lindo isso, né? Foi lindo, né? Imagina você uma folha branca e você vai escrever a sua história. Isso foi lindo, tá? Ou seja, o empirismo vem de experiência de vida. É a minha experiência que vai condicionar a minha razão. Então, antes mesmo da razão, vem o quê? A experiência. E o que seria a experiência? Seria o convívio com o objeto, com as coisas, com as pessoas. Enfim, é a experiência de vida, tá? E aí você acredita que antes da experiência vem a razão ou a razão vem antes da experiência? Entendeu? Ou você acha que são os dois? O Immanuel Kant fala que é os dois. Tá bom? Então, vocês compreenderam então, meus queridos, que é o criticismo kantiano, que ele afirma que são os dois, tá? Então, meus queridos, o objetivo aqui desta aula é vocês compreenderem que, né, a epistemologia não está preocupada em compreender se existe ou não Deus, Criador, ou viemos do nada, ou como que surgem as estrelas, do que é composto o ser humano. Isso foi um dos primeiros filósofos, tá, que está preocupado com isso, né? Átomos, tá bom? Agora a questão aqui é compreender da onde vem o conhecimento, por que você pensa, tá bom? Aí eu já falei para vocês, idealismo versus realismo, racionalismo, empirismo, ou é a experiência de vida com a razão, como é que é? E aí, o que você acha disso? Um grande abraço, até a próxima aula, meus queridos. Tchau!